Rodolfo, primeira coisa que eu queria perguntar pra você, que eu acho que a audiência quer saber, né? Como foi a sua matéria, que foi uma baita de uma matéria, uma revelação sobre esse contrato do Neymar? Porque eu acho importante falar pra galera como essa matéria se construiu, né? Lembrando que você fala de Santos já há muito tempo, você é um cara engajado e um know-how muito grande no que diz respeito à mídia do Santos. Sim. E trouxe essa bomba que realmente mexeu com o tabuleiro do jogo. Porque o que foi vendido pra mídia e pra torcida... Tava voltando por amor. É que o Neymar estava voltando porque amava o Santos, se Deixou despendeu muito de um dinheiro na caminhão de mesa. dinheiro. E de fato a gente sabe que isso nunca existiu. Então eu queria que você falasse como foi constituído, né, quando você pegou esse contrato e tal, e a repercussão que deu, enfim, toda essa história que envolveu esse contrato com Neymar e Santos. Cara, acontece o seguinte, eu tenho uma fonte importante que já vinha me revelando valores contratuais de alguns jogadores, mas que óbvio, não tem a menor repercussão perto do que é o Neymar. Hoje, inclusive, eu tava lendo uma matéria no UOL que o título era Santos de Neymar deve fazer um amistoso contra o Remo. Que porra de Santos de Neymar? Santos de Neymar é o caralho. Irmão, mas quando era o Santos de Pelé... Quem chamava Santos de Pelé eram os estrangeiros. Santos de Pelé, está lá vir. É o Santos que vai fazer não é o Santos de Neymar. Os caras tratam na mídia como se o Neymar fosse maior que o Santos. Que porra de Santos de Neymar? Você já viu o São Paulo de Lucas? Que porra é? O São Paulo vai jogar com o Remo. São Paulo, Santos de Neymar. Primeiro que eu já fico puto com isso, tá? Puto. Porque é um negócio inacreditável. Eu sei que às vezes isso nem é o repórter, tá? Sim. Às vezes isso o repórter faz a matéria, porque senão parece uma crítica a quem escreveu, foi o Lucas, mas às vezes nem foi ele que escreveu o título, às vezes passa muito por editor de cima, eu sei muito bem. Tem que colocar o nome pra também... Eu sei, já trabalhei não foi nem na marca, trabalhei no site antes de esportes radicais, que a gente não tinha domínio sobre o título, era tudo o editor que decidia. Então, não vou fazer uma crítica aqui direta a alguém sem saber exatamente quem é, mas é inacreditável esse tipo de coisa. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte, cara, eu tenho essa fonte há bastante tempo que me revelou contratos importantes do Santos no passado, eu mantive, obviamente, esse contato e, cara, tinha pedido pra ele os valores dos jogadores que o Santos contratou nessa temporada, que foram 10 no começo, agora o Santos anunciou, agora o Santos anunciou o William Arão e o Igor Vinícius, meu Deus. Olha! Meu Deus. As recomendações não são tão boas assim. Meu Deus. Mas pra quem tinha Léo Godoy, quem sabe, né? Um pouquinho menos pior. Mas enfim, tinha sido 10. E eu falei, cara, precisamos ver, né? Porque como é que tá essa folha de Série B pra Série A? Eu sou um cara muito preocupado com isso. Eu temo muito essa gestão financeira do Marcelo Teixeira, porque saiu uma matéria, um gráfico esses dias que mostra que nos últimos 25 anos ele foi o presidente que mais endividou o clube. E eu não falo nem com relação à dívida total, porque senão fala, pô, lógico, o cara foi o que ficou mais tempo, lógico, ele foi o que endividou. Não, mas eu falo sobre peso entre receita e endividamento. Na média, ele foi dos caras que passou, o cara que teve o pior peso entre receita e endividamento que passou no clube. Então eu temo muito pelo futuro do Santos financeiro na mão desse cara, da família dele, né? Porque o filho dele, o Marcelinho, não tem cargo. Não existe um cargo para ele que esteja no organograma oficial do clube. Mas ele trabalha como diretor do Santos, ninguém fala nada sobre isso. O senhor Alexandre Matos é apresentado e diz na própria coletiva que quem ligou pra ele, quem foi pra Minas Gerais negociar com ele, quem que convenceu ele a vir pro Santos, não foi o Marcelo Teixeira, foi o Marcelinho Teixeira. Então essa presidência é muito mais uma tentativa de tentar emplacar o filho nas próximas eleições do que propriamente, porque o Marcelo não precisa de mais nada. O Marcelo tem construtora, do maior RH de Santos. Tem construtora, tem TV, tem universidade. É um O que falta pra ele? Emplacar o filho dele, que inclusive também faz parte do mesmo partido político que eles usam o Santos politicamente. Porque, claro, quando você por mais que você seja um cara muito rico, mas e dono de empresas relacionadas a uma cidade como é Santos, você não tem a mesma importância que você tem como presidente de um dos clubes mais importantes do mundo. Sim. Então, assim, o cara senta em outras mesas quando ele vira presidente do Santos. Pessoas que jamais conheceriam ele pelo seu sucesso empresarial passam a conhecê-lo quando ele se torna presidente do Santos.
Então a ideia dele é transformar o Marcelinho Teixeira em próximo presidente do Santos. Sabe lá quando? Se nas próximas eleições ou se depois, né? Porque ele tem direito a mais uma reeleição. E acho que ele vai, mesmo se tornando, saiu uma matéria esses dias, mostrando que ele é o presidente dos clubes grandes do Brasil com a maior rejeição. 75% dos torcedores do Santos entendem que ele faz um péssimo trabalho. Mas o problema é que o Santos não tem oposição. A oposição do Santos hoje é um lixo. Para ser simpático. É absolutamente um mar de nada. Não tem ninguém. Então, tem pessoas, mas pessoas irrelevantes, pessoas despreparadas, pessoas que estão começando a se unir para ver se conseguem juntos ter alguma força, mas que pensam completamente diferente. Sabe aquela união esquizofrênica que você sabe que vai dar merda? Sim. Cada um. Então, assim, o Santos não tem oposição. Pra mim, a alternativa era vender o clube, coisa que esses que estão aí não vão fazer. Mas, enfim, eu muito preocupado com a questão financeira, eu pedi o contrato de todo mundo, tal, não sei o quê. E aí ele falou, ó, vamos lá, tô com os contratos aqui, vou te passar tudo, né, dos contratos. Vou te passar salário, vou te passar imagem, vou te passar luvas, modo de pagamento das luvas. Então, papel e caneta na mão e vamos que vamos. Me ligou e começou a me passar. Aí, chegou no contrato do Neymar. Na hora que ele falou 21 milhões de reais, nós tá de brincadeira. Ele começou a rir, falou, pô. Ele falou, 21 milhões. Tá de sacanagem. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito maior do que qualquer coisa que eu tive. E se eu meter o louco de lançar um vídeo no meu canal, falar que o Neymar ganha 21 milhões, eu vou ser ridicularizado. Mais um clickbait. Eu vou ser tido como um louco do YouTube, etc e tal. Eu vou ser ridicularizado. Então, assim, aqui eu vou precisar de fazer essa matéria ao lado de pessoas ou de alguma pessoa que tenha credibilidade para assinar essa matéria comigo, para que não duvidem. Só que para eu fazer isso, eu precisava do papel. Eu precisava ver o contrato. Eu falei, ó, a gente tem uma questão aqui muito maior desse contrato do Neymar. Eu preciso ver o contrato, porque senão eu não vou conseguir convencer alguém de que... Porque eu confio em você, nossa relação é longa, eu sei que você não tá mentindo, eu sei que o contrato é esse. Eu não tenho problema de publicar. Mas para eu publicar com outro jornalista que não sabe quem você é e que vai continuar sem saber quem você é, porque eu não vou abrir para as outras pessoas quem é minha fonte, eu vou te proteger, eu preciso ter o documento. E aí, no dia seguinte, de manhã, eu abro meu WhatsApp, plau. Documento. Aí eu vi, cara. Ali... Aí que você viu de fato. Ali crer eu pra vi. ver, né? Ver pra crer. Aí, o que eu fiz? Passei a mão no telefone, liguei para Paulo Vinícius Coelho, o PVC. O PVC é o seguinte, o que você sabe do contrato do Neymar? Quanto ele ganha? Então, eu sei que ele ganha 4 milhões, né, em carteira, que já foi revelado pelo blog do Paulinho. Ele tem um contrato de imagem aí que eu chuto que é mais ou menos parecido com o que o Santos fez lá atrás. Então, tudo que o Santos ganhar de patrocínio, fechar de patrocínio para o Neymar, não é para o Santos. O que acontece? A gestão do Luiz Álvaro fez um contrato que era o seguinte. O Neymar tinha 90% dos contratos de patrocínio que o Santos fechava para ele. Então, assim, uma coisa era a Quantum patrocinando o uniforme do Santos. Esse patrocínio é do Santos. Sim. Então era 100% do Santos. Só que aí, o Santos ia lá e fechava Seara pro Neymar. The Single Ladies. Lembra do comercial, que ele Robinho e Ganso dançando Single Ladies. O Neymar foi patrocinado pela Seara. Esse patrocínio do Neymar, embora a Seara tenha patrocinado o Santos também naquele período, mas era um outro contrato. O patrocínio do Neymar com a Seara rendia 90% para o Neymar e o Santos tinha, pela captação, 10%. Utilizando a camisa do Santos pra... Não. Usando a imagem do Neymar. Usando a imagem do Neymar. Esquece a camisa do Santos. O patrocínio da Seara com o Santos era 100% pro Santos. Então o PVC achou que fosse uma coisa mais ou menos essa linha. Falei, PVC, você não sabe de nada. Tá sentado? Aí eu falei, cara, ele ganha 21 milha por mês. O Santos tá pagando um salário europeu por ele, né? Eu falei, cara.
E é o seguinte, tô com o contrato aqui, tô te mandando o contrato. Não, eu não vou mandar pra ninguém, eu não vou te atravessar. Eu falei, PVC, fica tranquilo, pô. Eu tô te mandando pra você porque eu sei, primeiro que eu sei do teu caráter, sei do quanto você é profissional, e eu preciso de alguém ao meu lado pra fazer essa matéria que me dê credibilidade, porque eu tenho noção do meu tamanho. Eu sei que por mais que no ambiente santista eu tenha alguma relevância e credibilidade, isso aqui não é sobre mais o Santos, isso aqui é sobre uma matéria do maior jogador do futebol brasileiro nesse momento. Sobre o jogador, a pessoa mais famosa do Brasil. O homem mais seguido do Brasil. É quase uma matéria do Fantástico. Entendeu? Então, peraí, isso aqui não tem mais interesse na bolha do Santos, isso aqui tem interesse nacional. Mundial até. Mundial. Então, peraí, eu preciso, não dá pra eu soltar isso aqui no meu canal. Vamos construir uma matéria. Ele falou, cara, só que é o seguinte, eu não consigo te ajudar, porque eu tenho 3 jogos pra fazer pela Paramount essa semana, eu tô fudido de trampo, eu vou te fazer o seguinte, eu vou te passar pro Pedro Lopes, que tá fazendo o podcast do Neymar, de repente só que serve até pra um 6º episódio, depois ele acabou colocando no 5º, né? Mas isso aqui serve até pra um episódio extra e tal. É aquele podcast que o Neymar Pai tentou embargar na justiça. Exatamente. Podcast do All Prime chamado Neymar. Sim. E que conta toda a história, inclusive do início, e que conta também como o Neymar Pai passou o Santos pra trás, a negociação com o Barcelona. Conta como foi a história do Neymar do Barcelona pro PSG. O combinado que ele faz no avião com o Daniel Alves, que pouca gente sabe. É um documentário muito legal que, se vocês não ouviram, eu recomendo que ouçam. Você gosta de treinar? Sim. Mete na academia e ouve essa porra. Você vai gostar pra caralho. Você vai descobrir muita coisa que você não sabe. Sim. E aí, que assim, é coisa pública, não tem novidade, mas que esse meio que se perdeu na narrativa E documentário não necessariamente... Eu vi muita gente criticando, mas não traz nada novo. Documentário não precisa trazer nada novo. É atemporal, né, cara? Atemporal. Então a Netflix não vai fazer mais documentário do Ted Bundy, porque não tem mais nada novo pra trazer. Porra, velho, mas eu quero saber a história do Ted Bundy, meu. Sim. Então eu quero assistir. É meio que isso. Enfim. Desconhecimento da profissão. Aí, ele falou, cara, pode confiar no Pedro. O Pedro é um puta jornalista, puta repórter, ele não vai te vazar, vocês constroem a matéria junto, etc e tal. E aí foi isso. Aí ele me apresentou o Pedro, a gente trocou mensagens, eu mostrei o contrato pro Pedro, e a gente então começou a trabalhar na matéria. O papel do Pedro ali foi mais ouvir o outro lado, foi conversar com o Santos, porque ele tava já tentando entrevistar Marcelo Teixeira, Neymar Pai, uma galera pro podcast que não tava respondendo, não queria. Mas é depois que a gente fala, temos o contrato do Neymar... As provas, né? Aí os caras começaram a responder. Os caras começaram a querer dar... E ali a gente foi atrás do outro lado. Conversamos com alguém que trabalhava no Santos da época, que respondeu pelo Santos. Ninguém desmente, nem o Santos Futebol Clube desmente, nem a NR Sports. Pelo contrário, a NR Sports fala que ficou extremamente aborrecida. Fala oficialmente que vai atrás de quem vazou o contrato dentro do Santos Futebol Clube. Ficaram aborrecidos pra caralho. A ESPN deu uma matéria agora, semana passada, dizendo que essa confecção do novo contrato não tem a NR Sports envolvida. Eu não vi o contrato ainda, mas é a apuração da ESPN. Por conta do vazamento desse contrato. Então ali muda um pouco o jogo. E vamos soltar então... Aí o que a gente ia fazer? A gente ia soltar isso dentro do podcast. A gente ia fazer a revelação do salário do Neymar no 5º episódio do podcast. Teve que ser mudado ali e tal. Mas aí era uma contagem regressiva, porque a data estava programada do 5º episódio para dia X, eu não lembro. E existia uma impressão de que talvez o Neymar renovasse com o Santos antes dessa data X. E se ele renovasse, a gente não tem mais matéria, porque aí é um segundo contrato que a gente não sabe nada desse segundo contrato. Iam usar pra falar, estão atacando o Neymar, aquela coisa toda. Então assim, precisamos soltar isso antes. Sim. E depois a gente conta a história, reconta no podcast. E aí programamos a matéria, falamos com todo mundo que tinha que falar pra ver todos os lados, especialzão, com tudo, e fizemos a matéria. Aí ele me mandou um texto, eu falei, olha, isso aqui eu explicaria melhor, mandei umas... A gente foi fazendo a 4 mãos ali, passando pela edição do UOL também, pra tentar fazer com que o texto fosse o mais entendível possível pra todo mundo. E aí a gente soltou a matéria, cara. E aí... Foi legal, assim.
No meu canal, antes, eu falei que eu tinha uma bomba que eu ia soltar. Eu acho que foi uma estratégia errada da minha parte. Uma coisa que eu me arrependo. Porque quando você fala bomba, embora eu tenha deixado claro que não era nada positivo, esperaram uma coisa muito maior. Sei lá, Messi no Santos. O Santos tá sendo vendido pro Textor, sei lá, uma coisa meio assim, sei lá. E aí, pô, quando saiu, o Neymar ganha 21 milhões. E assim, cara, uma coisa que eu aprendi, que o torcedor médio, ele não tem noção nenhuma de valores, cara. Quando passa de determinados valores, o cara, ele meio se perde, assim. Sim. Tipo, pra você fazer uma relação, o Vinícius Júnior renovou com o Real Madrid até 2030. Sabe quanto o Vinícius Júnior ganha por mês? Nossa ideia. 16 milhões de reais. O Vinícius Júnior, melhor do mundo. Melhor do mundo. O Neymar veio pro Santos, um clube falido, ganhando cheio de dúvidas, sendo jogar 2 anos, por mais do que o melhor do mundo ganha no maior clube do mundo, no clube mais rico do mundo. E renovou, que ganhava menos, né? Cara, isso é um escândalo. Esse contrato é um escândalo. A galera não associou uma coisa com a outra ainda. Cara, certeza. É um escândalo. E assim, e aí eu comecei a ser atacado pra caralho por torcedores do Santos durante... O Pedro, ele achou que o torcedor do Santos ia falar, caralho, obrigado por vocês revelarem isso. O caralho, mano. Vocês estão tumultuando, o Neymar é ídolo e o caralho, que não sei o que, ele tem que ganhar isso mesmo. É isso mesmo, porque ele é ídolo e não sei o que. E aí, mano, assim, o tanto de mensagem que eu recebi, você tá querendo tumultuar o ambiente. Você não é santista. Vaza do Santos, que não sei o quê. Só que aí, cara, depois disso, né, começou a rolar as falas do Neymar com relação à renovação e do pai do Neymar. E eles colocando a imagem do Santos pra merda, né? O Neymar, primeiro, depois daqueles jogos contra a eliminação no CRB, primeiro, que ele volta. Uhum. Ah, não, pós-jogo, né? O pós-jogo. Ele fala, não sei se eu vou renovar. Eu não sei se eu vou renovar. Não sei se eu vou renovar. Aí, depois tem o contra o Leipzig, de novo. Se jogar amém. Aí o Neymar, primeiro, ele fala que não sabe se vai renovar de novo, que tá pensando. E com uma cara bem de poucos amigos. Sim. Aí vem o Neymar pai e começa a dar uma entrevista longa depois desse jogo, dizendo que a gente voltou pro Santos por solidariedade aos Santos. Num contrato maior que o do Vinícius Júnior. Solidariedade. E se jogar, amém. O negócio era ele voltar, e se jogar, amém. E assim, se fosse, irmão, se fosse, por exemplo, ó, a gente vai fechar aqui com a Quantum pro nossa camisa. E vamos passar 75% pro Neymar, como tá em contrato. Vamos passar, porque a gente entende que com o Neymar e com que a potência Neymar hoje, em termos de entrega, de Instagram, etc e tal, se bem que ele já não é mais a mesma potência do passado, o próprio podcast conta que depois da Copa de 18, muitas multinacionais abandonaram o Neymar, desde aquela fatídica propaganda com a Gillette e outras, desde as traições do Neymar. As marcas grandes... Hoje o Neymar é patrocinado por uma empresa de joias da Arábia Saudita, por uma empresa de cuecas daquela famosa americana lá que pegava o rapper lá, a Kardashian. A marca dela. Aí é Blaze, que é só cassino, não tem nem aposta esportiva. Cara, não tem mais as grandes marcas nacionais. Banco Santander, que patrocinou o Neymar por muito tempo. A própria Nike abandonou o Neymar por uma suspeita, por uma denúncia dentro da Nike de assédio sexual, que o Neymar nunca se comprometeu a responder. E o Neymar pai depois mentiu, dizendo que rompeu com a Nike porque a proposta financeira para a renovação era ruim e assinou com a Puma. Então as grandes marcas já abandonaram o Neymar há muito tempo. Mas beleza, tem várias marcas aí que vão pagar pelos 160 milhões de seguidores no Instagram, pelo cara que faz milhões e milhões de views no TikTok, que ele colocou o Santos como o time principal do Brasil no TikTok, passando o Flamengo e o caralho. Então assim, você vai ter marca. Então beleza. 75% vai ser do Neymar, 25% nosso, beleza? Tudo que a gente fechar, você ganha 75%, tudo que eu fechar, 25%, e você vai ganhar o salário de 4 milhas aqui. Pô, se o Depay ganha 3 milhas, você vai ganhar 4. Isso é o Neymar.
problema é que o Santos coloca um mínimo garantido no contrato de 85 milhões de reais, cara. Só um parênteses que eu queria fazer, antes de continuar a história, que eu acho que é muito importante esse ponto. Porque 75, a divisão do jeito que tava justa pelo que o Santos está de momento. É lógico. Sim. Pô, mas é o seguinte, 50-50. Então é o seguinte, vamos pro risco. Pode dar muito certo, como não pode dar certo. O risco tem que ser pros dois. Agora eles colocaram uma espécie de seguro no dinheiro. Então, exatamente. Né? O risco era só do Santos. Se vocês não pegarem esse dinheiro, vocês são obrigados a pagar 85 milhões de reais. O primeiro contrato dizia que até dia 30 de julho, que era um mês depois do fim do contrato do Neymar, que se encerrou ontem. Ele renovou, né? E isso foi renegociado, tá? É importante dizer que o Marcelo Teixeira deu uma entrevista pro Seleção Sport TV, dizendo que negociou esses 85 milhões de reais de imagem para pagar o Neymar pai até o final do seu mandato em 2026. Mas faz uma conta muito simples. Sabe quanto dá 85 milhões dividido até o fim do mandato do Marcelo Teixeira, ou seja, 18 meses? Dá quase 5 milhões de reais por mês. O Santos está pagando 5 milhões de reais por mês de uma dívida que adquiriu em 5 meses de um momento que não teve o Neymar. Quantos jogos ele jogou nesses 5 Ele jogou 12 jogos, mas se você pegar a minutagem e colocar por 90 minutos, foram 7 jogos. O Neymar, para esses 12 jogos, ele custou mais ou menos 8 milhões por jogo. É, isso que eu ia Cada jogo do Neymar custou mais do que a Lady Gaga para milhões de pessoas no Rio de Janeiro, que custou 5. Cara, Para jogar contra o Botafogo de Ribeirão na Vila, para jogar contra a Inter de Limeira em Limeira, para jogar contra o jogo que ele jogou fora também, num puta solão lá, o Novo Horizontino. Ficar no banco na Arena Corinthians. Ficar no banco. Cada jogo, 8 milhões. Cara, e um detalhe importante que o Léo trouxe é que assim, vamos falar a verdade. Iris or iris, as coisas são como elas são. Sim. O Neymar veio pro Santos, obviamente, um ídolo, tudo mais. Mas no momento que ele precisava mais do Santos do que o Santos do Neymar. Porque assim, o Santos tá vindo de uma Série B. Obviamente, o Neymar chegando no Santos vai dar uma explosão, vai dar uma entrega e tudo mais. Só que o Neymar estava 2 anos sem jogar. Então o Neymar precisava do clube. E um parênteses a isso, Thiago, LCA. Você foi jogador, você sabe como é que Sim. funciona. É a pior lesão no futebol, cara. Você não sabe como você vai voltar, cara. E você tem lesão muscular no meio disso. É. Então... Quantas lesões musculares? E aí a gente vai entrar em outra seara. E ele já vinha de 2 lesões musculares do Al Hilal. E é normal ter lesão muscular depois E a do gente vai vir LCA. em outras 2 searas. Primeiro, talvez Jorge Jesus não estava tão errado em não colocá-lo nesse período final no Al Hilal. E outra coisa, aí eu vou te perguntar, você acredita que o departamento fisiológico do Santos, o departamento de médicos, aceleraram demais o processo e atrapalharam também o Santos nessa questão? Porque o Neymar teve lesões aí, uma atrás da outra. Acho que ele teve 3 ou 4 lesões na coxa aí que impossibilitaram ele de jogar. Cara, é difícil, mesmo que o departamento médico vetasse, esquece. O mano. business ia pra falar mais alto, né? Esquece, cara. Porra, velho. Neymar, Era a menina dos olhos do Marcelo Teixeira. Ele, o cara que trouxe o Neymar de novo, etc e tal, né? Então assim, cara, se o Neymar não tivesse com uma perna, ele ia trazer. Ia trazer, velho. Porque foda-se isso. A verdade é que o problema é, cara, você vai trazer, você faz um contrato melhor. Sim. Ah, mas, irmão, então não traz e depois joga a merda no ventilador. Fala, ó, negociamos com o Neymar, fizemos uma proposta pra ele, mas ele me pediu 21 milhões de reais por mês, mais do que o Vinícius Júnior ganha no Real Madrid. O Santos, você sabe muito bem, não tem condições de pagar e por isso a gente tem... Ele estaria respaldado de qualquer outra Cara, coisa. se ele faz isso... Ele obrigaria o Neymar a vir por menos valor. Meu irmão com do toda céu. certeza. Mas péssimo negociador. Péssimo. E outro, ele acreditou no Armênio Neto, que foi o cara que fez esse acordo que eu falei pra vocês, comercial com o Neymar, é o mesmo cara que era do marketing na época. Sim. Tanto que ele foi demitido do Santos agora. Que trouxe Ele o Robinho lá jura, atrás. ele jura que o Santos já arrecadou de marketing o suficiente pra pagar o Neymar esses 85 milhões de reais e que o Santos não pagou porque o Santos utilizou em fluxo de caixa. Mas isso a gente vai ver, sabe quando? No balanço.